Chamou, Geraldo. Agora esta chamada está sendo gravada. Isso. Ora, irmão Geraldo, por nós aí. Ora, irmão Geraldo. É bom. Tudo bem na paz dos irmãos aí, que todo mundo fique bem. Amém. Eu peço hoje, Pai, que nos abençoe, Pai. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti. Nos ajuda, Pai, a deixar ser conduzido pelo Teu Espírito. Pai, nos conduz, Pai. Amém. Seja, Pai, o nosso Senhor. Nos orienta como um professor, ensina, Pai, um aluno a aprender a escrever. Nos ensina, Pai, os Teus passos. Nos ensina o Teu caminho. Porque muitas vezes a gente fica desanimado, abatido e cansado, Pai. Nos ajuda, Pai, a submeter ao Teu Espírito, a submeter a Tua correção, submeter, Pai, para a gente ser um bom aluno, não ser desobediente e teimoso. Nos ajuda, Pai, a ser melhor a cada dia. Nos ajuda a ser um bom filho, nos ajuda a obedecer, porque muitas vezes a gente quer sacrificar, quer se aproximar à força, mas não é por força, por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos começar a nossa aula, né? Nós temos 3 aulas dedicadas ao conhecimento de Deus, né? E, então nós temos agora aqui, só para concluir, porque às vezes tem assuntos que são relevantes, assim, a gente quer entender aquele assunto. Tem outros não, faz parte só do currículo, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, a gente nunca sabe o interesse de uma outra pessoa, né? Que os nossos interesses são variados. Então, para não faltar, né? Eu gosto de completar, né, o conteúdo, porque mesmo que seja um assunto que é para preencher o currículo de que é esse agora do conhecimento, mas de repente alguém vai se aproveitar muito bem disso aí para alguma luta, para alguma batalha, para alguma dúvida, né? E aí tem outros, assim, que assim, a gente se apaixona mais, né? A gente se empolga, mas todos eles têm o seu propósito, né? Então, como Deus, o Pai, ele nos fez a imagem e semelhança dele, eu comecei a usar esse versículo para tentar encontrar todas as semelhanças que correspondessem a Deus. É claro que nós somos caídos, temos pecado, mas assim, você fica curioso, né, de entender como um ser perfeito que se parece com você porque tem corpo, alma e espírito, né, como ele é. E eu acredito que o mais importante de tudo também é conhecer o coração de Deus, ou seja, como que ele sente, qual é a opinião dele sobre determinadas coisas, né? Porque, apesar de que o universo tem uma variedade de coisas que não são de Deus, ele permitiu, né? Eu seria muito mais egoísta se eu fosse Deus, eu não permitiria nada que não fosse meu. Então, Deus, ele é liberal, né? E ele julga, né? E ele julga, porque quando ele permite uma coisa que não é dele, é porque ele vai exercer juízo, porque aquilo vai trazer algum prejuízo, e as pessoas têm que aprender, né, com os prejuízos, com as escolhas e tal, né? Deus não é positivista, né? Positivista é a pessoa que só faz uma coisa se for dela, né? E ele não pensa nunca no que não seria dele, né? Mas Deus permite, né, coisas que não são dele, mas de uma forma assim, que como ele vai estar conosco por toda a eternidade, essas coisas vão nos ensinar no momento que a gente estiver tendo essas adversidades aqui na Terra, e depois essas adversidades não existirão mais, é uma conquista, né, que nós vamos ter, que a nossa realidade não precisa mais desses aparatos da carne, do inimigo, do pecado. É que esses aparatos, eles foram os andaimes, né? Quando você termina a construção, você joga os andaimes fora, né? Não precisa mais. Então, Deus usa de tudo que a gente passa para nos dar crescimento. E o importante é a gente perceber que a base, né,
desse relacionamento com Deus é o amor por Ele, porque Ele deu a fé para a gente poder encontrá-lo e desenvolver um relacionamento de amor. E esse relacionamento de amor é pelo que Ele é, não é um relacionamento de interesse, de barganha. Ah, Deus pode me fazer rico, Deus pode me botar no céu, lá tem ruas de ouro, eu posso ter uma mansão, né? Às vezes você poderia até ambicionar, né, espiritualmente certas coisas. Não, mas não é isso que é a motivação de você querer viver com Deus, porque Ele quer um coração que o ame, porque Ele o ama e Ele é muito mais, assim, doce, né, tratável do que como se fosse uma empresa, né? Porque o céu não é uma empresa que deu certo, né? Não, é um lugar de paz, é um lugar de maravilhas, de coisas boas, mas a substância que leva você ao coração, a Deus é o coração puro, né? E esse coração puro, ele não nasce da sua justiça, não nasce da sua força de fazer coisas certas. Às vezes até o contrário, né? Às vezes você é uma pessoa tão fraca, mas você se arrepende, você lamenta a sua condição caída, você procura Deus e Deus te perdoa, te consola, e você vai se sentindo tão grato pela paciência que Deus tem com você, pela misericórdia, que isso vai desenvolvendo o amor, né? O amor, ele é desenvolvido em situações difíceis, né? E nós estamos na extrema situação de estar perdido, e nós temos um Salvador, e esse Salvador demonstrou tudo, né, que é possível, e até impossível, né, porque Deus realizou coisas impossíveis também, para nos salvar. Então, nós queremos corresponder a Ele nesse nível, né, de gratidão e de amor. Mas também a gente quer saber, assim, como é que Deus nos vê? Como é que Deus conhece as coisas? Será que Deus raciocina como eu? Então a gente tem, às vezes, algumas perguntas que ajuda, às vezes, a compreender, e ajuda, pode ser que também não faça diferença, né? Mas vamos lá. Como Deus conhece as coisas? A gente tem que passar por uma experiência, né, para conhecer as coisas, ou estudar num livro, né? A gente tem uma mente que faz perguntas, que raciocina, cria razões, compara as coisas, né? Mas, para Deus, como funciona? Essas perguntas, de certa forma, não fazem sentido, né? Às vezes a gente está usando uma figura humana para tentar entender Deus. E por isso que não faz sentido, porque Deus é perfeito, pleno, eterno e assim por diante. Porque de Deus procedem todas as coisas, então não tem necessidade de conhecer, porque já veio dele, né? Portanto, todas as coisas já são conhecidas dele. Não faz sentido achar que ele precisa conhecer algo. E outra, a sua mente, a mente de Deus, já concebe todas as coisas, né? E se você pensa que a mente de Deus funciona, a palavra funcionar é uma palavra que está relacionada a uma máquina, que não é o caso. Deus não é, a mente de Deus não é uma máquina. E nós temos esse negócio de mente, de analisar a mente como uma coisa que funciona, isso é da modernidade, sabe? A modernidade transformou tudo em máquina, então a gente quer entender até o nosso próprio cérebro como se fosse uma máquina, tá? O que não é o caso, mas mesmo assim vale a intenção de querer conhecer mais um pouco mais de Deus. Mesmo que isso não se aplique, nós vamos usar isso para tentar conhecer um pouco mais. Veja só, uma coisa que é da modernidade, essa situação do eu. Do século XVII, XVIII para cá, se desenvolveu muito a filosofia do eu. As pessoas eram egoístas, mas não eram tão, assim, notáveis, assim, não transparecia tanto o egoísmo. Porque na Idade Média, por exemplo, nas idades antigas, todo mundo pensava no coletivo. Porque a vida era tão difícil, viver no campo, né? Tinha cobra, tinha que cortar lenha, tinha que tirar leite de vaca, tinha que fazer tudo. Então, nem todo mundo tinha tudo, né? Então, as pessoas dependiam das outras. Então, sempre a ideia de coletivo, né, era mais proeminente do que essa ideia individual. Quando o homem começou a ter progresso, que um homem sozinho constrói a sua própria casa, paga alguém para construir, ele passa o dia ocioso, porque ele trabalha, e depois o resto do dia ele fica em casa, assistindo televisão. Então,
essa ociosidade moderna começou a fazer o homem olhar para eu como algo assim absoluto, né, esquecendo do próximo. Então, várias coisas hoje são viciantes porque elas foram construídas com esse progresso. Por exemplo, isso que é uma coisa que a nossa própria geração viu, né? Esse crescimento do eu na sociedade, a gente não viu, a gente já nasceu com o eu grande. Mas uma coisa que a gente já viu acontecer de forma moderna é o uso do celular, que antes não tinha, né? As pessoas davam atenção para as outras, conversavam, hoje em dia quase ninguém dá atenção, e elas se tornaram narcisistas. O que é narcisista? Sempre está se exibindo, fazendo biquinho, tirando foto, né? Sempre se autopromovendo, procurando como é que fala? Eles têm aquele negócio do coaching, né? Do bem-estar e aquela coisa toda. Então, quando a gente quer se relacionar com Deus, né? A gente ficou hoje na mente humana tão viciado que para se aproximar de Deus, a gente perdeu o jeito. Porque a gente também perdeu um pouco do que nós realmente somos, né? Por causa desse progresso. Mas vamos lá. Inteligir é um verbo que diz como que Deus raciocina. Então, Deus inteligue ou raciocina toda a realidade em um só ato. Então, Deus vê tudo instantaneamente ao mesmo tempo, mediante o seu próprio ser e perfeitíssimo e eterno. O ser individual, esse ser que a gente chama de eu, né, é a extração limitada do ser supremo universal. É como se fosse um pontinho do espaço, né? O espaço é Deus e o pontinho somos nós, né? O todo é a luz que esclarece a consciência individual. Então, esse Louis Lavelle, ele é um filósofo católico que ele se preocupa com livros, né? Sobre a consciência de Deus, amor de Deus, coisas do tipo. Então, eu tirei um trecho que eu achei muito interessante do livro dele. Ele foi um francês, né? Um filósofo francês. O ser total é definido como um ato sem limitação, ou, em outros termos, como uma liberdade pura. Então, Deus, ele é totalmente livre porque ele não tem maldade, ele não tem como se reprimir, porque nenhum ato dele é reprimível. Nós não podemos ter total liberdade porque sempre a gente tem um ato reprimível, um ato errado. Então, antes de fazer algo, a gente pensa no que vai fazer nas consequências, né? Por quê? Porque nós podemos acertar ou errar, nós podemos machucar ou abençoar. Mas Deus não. Deus, ele não tem essa preocupação limitante de si mesmo. Mas isso aí, ele quer transferir para nós? Sim, quer. Por isso que ele quer tirar o pecado. Quando ele tirar o pecado de nós, nós estivermos na plenitude dele, a gente não vai ter medo e vai ter liberdade completa e não vai mais fazer algo que vai dar errado ou algo que seja pecaminoso. O pecado não será mais cogitado entre as nossas ações, tá? Então, toda a criação é para ele uma comunicação do seu próprio ser, né? Então, Deus fez a criação para refletir o que ele é nela, né? O amor, a simplicidade, a doçura. Ou seja, ele não pode criar senão liberdade. Então, tudo que Deus cria, ele deixa livre, ele dá liberdade. Ele não pode chamar a ser, né, a existir, a ser, senão seres que ele convida a que se façam. Então, os próprios seres que ele cria, ele se autoconstrói. A formiguinha faz a sua casinha, né? Cava o buraquinho na terra, a abelhinha faz a sua colmeia. Então, todo mundo, né, desde o inseto mais pequeno até o ser humano, tem autonomia. Deus, ele não cria seres robóticos, né, que ele tem que ficar apertando o botão toda hora. Mas ele mesmo nunca lhes falta. Então, Deus está sempre presente em tudo. E conquanto cada um deles pareça a cada instante sair do nada e prestes a nele recair, é no todo que se estabelece. Às vezes, o que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes você se sente solitário, você acha que Deus não está presente. Você está absoluto no mundo, e não é verdade, né? E o todo não cessa nunca de lhe prover. Então, Deus, ele está sempre providenciando algo.
ou para a formiguinha, ou a folhinha que cai da árvore para a formiguinha pegar, ou o perfumezinho da flor que a abelhinha sente lá longe e vem pegar. Então, a gente tem que aprender a ser sensível, a perceber todo esse cuidado ao nosso redor, porque aí a gente vai também ser sensível para perceber o cuidado que Deus está tendo conosco, porque senão a gente fica mimado, e a gente fica turrão. O que é turrão? Sempre reclama porque acha que está faltando alguma coisa, e a gente tem que ser grato, né? Nós respiramos, bebemos água, levantamos, andamos, nossos dedinhos todos, né, tão flexíveis, funcionando, né? Então, aqui e acolá acontece de você acordar com a mão dormente, com uma dor de cabeça, uma coisa ou outra, mas isso aí sempre vai produzir um aprendizado, uma confiança, quer dizer, as suas privações, né, que a outra vez o pastor João não entendia o que era privação, as privações têm um caráter de edificação, de ensino, tá? Mas sempre Deus está provendo tudo, né, para nós. Assim compreende-se que cada consciência tropece a cada instante em sua própria limitação. Todos nós encontramos limitação. Você vai fazer uma coisa, às vezes você não é autossuficiente. Você vai pegar numa coisa, a coisa é quente demais. Então, todos nós temos limitação. Mas que a cada instante ela deva fazer o esforço de superar, né, senão a gente fica acomodado. Ela encontra em si mesma um abismo de miséria, assim que se sente reduzida às suas próprias forças, né? Às vezes a gente está numa situação que a gente não consegue superar, né? Então você se sente miserável. E uma alegria de libertação, assim que reconhece em sua mais miúda obra, né, as coisas mais pequenas, uma justa participação na felicidade da ação criadora de Deus. Então, você tem, quando você encontrar limitações e se sentir incapaz, você tem que olhar e ver, né, para brotar a alegria que vai libertar você, quando você reconhecer nas pequenas coisas a participação e a ação criadora de Deus, que vai trazer a solução para as dificuldades. E não há alegria nela que não seja repleta de todos os sofrimentos que ela aceitou e venceu para alcançá-la. Então, a alegria, ela vem depois de muitos sofrimentos, né? Então, sempre a nossa alegria, ela é temperada, né? Temperada, e isso nos deixa maduros, né? Não nos tornamos mimados. Deus não tem filhos mimados, né? Ou é o mundo que mima, ou são as pessoas que mimam. Todos nós somos tenazes, fortes, resilientes e alegres e fecundos, né? Produz coisas, porque é assim que Deus é. E é assim que Deus quer que nós sejamos, tá? Estudo sobre Deus. A primeira manifestação de Deus é na criação, mas como saber que Deus criou o universo, né? Porque hoje em dia as pessoas questionam, o universo veio do nada, o universo veio do Big Bang. Essas coisas, gente, foi inventada na modernidade. Ninguém tinha essas perguntas estúpidas, deslocadas da realidade. Então, hoje, a sociedade, ela se deslocou da realidade, né? Até as novelas, os personagens das novelas, as coisas que eles conectam dentro de uma falsa realidade para tentar dar uma instrução ideológica, é totalmente incompatível com a realidade. Aquilo nunca vai acontecer. E as pessoas consomem essa falsa construção da realidade, como se eles conseguissem alterar a estrutura do universo e mudar as coisas. Sabe? Por exemplo, tem uma novela aí que a personagem é negra e a mãe é branca. Só que se você olhar nas feições da mãe, ela nunca poderia ser mãe daquela pessoa. Por quê? Porque toda pessoa tem um biotipo. Então, nem na hora de escolher os atores, eles escolheram atores compatíveis com o biotipo da personagem para ser o pai e a mãe. Quer dizer, um negócio totalmente estúpido, só porque eles querem fazer essa separação de negros e brancos e dizer que eles estão eliminando o racismo. Na verdade, eles estão acentuando o racismo, né? Então, é isso que hoje em dia as pessoas estão fazendo, tudo ao contrário, né?
Sabemos pelo seu próprio testemunho. Então, quem disse que Deus criou os céus e a terra? Foi o próprio Deus. Então, como ele é puro, justo, reto, bom, perfeito, e ele não mente, então o testemunho dele é verdadeiro. Pronto, simples assim. Mas o homem duvida de Deus, da existência de Deus, que já é uma ofensa, e duvida do caráter de Deus, e da bondade de Deus, do amor de Deus, que é a segunda, terceira ofensa. Então, por isso que as pessoas não louvam, não são gratas, não são humildes. Por quê? Porque a estrutura da nossa sociedade hoje, ela já joga você na miséria. O seu intelecto já nasce na miséria espiritual. Não crê em Deus, não crê na sua bondade, não crê no seu amor. Enquanto que todas as criaturas ao redor do ser humano se comportam como criaturas gratas. Pega um cachorrinho todo lambuzadinho e trata bem dele e leva ele para casa, vê se ele não vai te lamber o dia inteiro. Pega um passarinhozinho com a perninha machucada, cuida dele e vê se ele não vai ficar cantando no teu quintal. Toda criatura é grata. Você faz qualquer coisinha por qualquer bichinho, o bichinho fica... Até um jacaré, se você cuidar de um jacaré, ele fica manso. Como é que o ser humano não consegue? Gente, é horrível. É horrível essa Matrix, essa sociedade estúpida, já joga você, eu não vou nem falar um palavrão aqui, né? Mas joga você na cisterna de fezes, para não falar. Né? Vocês entenderam. E é por isso que as pessoas nadam na lama das fezes. Porque é assim que o mundo é hoje. Então, se nós já nascêssemos sabendo que Deus nos criou, que Deus nos ama, nós viríamos o amor de Deus na própria natureza. Pela própria natureza, explicaria para nós que Deus nos ama. E quando a gente fosse para a Bíblia, para a palavra de Deus, já é um acréscimo. Né? Jesus falou assim, que quem leva as pessoas a Ele é o Pai. Então você conheceria o amor do Pai e depois o amor de Jesus. Porque aí você receberia o Evangelho, mas você já tinha sido preparado o teu coração pelo conhecimento da natureza. E hoje em dia, as pessoas não têm nem o conhecimento da natureza, não percebem o amor de Deus na vida de um passarinho, na vida de um gato, de um cachorro. Não consegue. É estranho isso. É uma esterilização espiritual completa. Né? Até a existência do homem, a única testemunha da criação era o próprio Deus. Ninguém estava com ele, ninguém estava antes com ele, antes dele criar o primeiro ser, para saber que ele estava criando algo. Após ele criar o primeiro ser consciente, esse se tornou a segunda testemunha. Né? Aí, por exemplo, ele criou um ser lá, logo no começo. Então, aí esse ser começou a ver o que Deus estava fazendo. Porque a primeira era o próprio Deus. Portanto, para sabermos a história da criação anterior ao homem, Deus precisou contar a história ao próprio homem. E esse precisou ter ouvido diretamente de Deus. Se, por outro lado, o primeiro ser consciente foi algum anjo, então esse passou a ser a testemunha das demais coisas criadas após ele mesmo, após o próprio anjo. A partir daí, sendo essa criatura imortal, ele passou a ser testemunha das demais obras de Deus. Então, o que aconteceu? Quem foi a primeira testemunha da criação? O Pai e o Filho. O Filho é eterno, então o Filho não foi criado. Então, por isso que ele fala que ninguém viu ao Pai, né? Senão aquele que veio do Pai. Então, Jesus é a primeira testemunha. E ela é eterna. As outras testemunhas são criaturas que foram criadas e presenciaram algo do princípio. E Deus também pegou os patriarcas, Moisés, Enoque, todas as pessoas que têm grande intimidade com Deus, Deus mostrou mistérios da criação. Ou arrebatou lá no princípio, ou mostrou. Então, o Gênesis, por exemplo, todo aquele texto de Gênesis foi tirado de algum testemunho que alguém recebeu. Pode ter sido o próprio Moisés, que foi arrebatado até o início da criação, ou pode ter sido Enoque, e Moisés copiou de Enoque. Ou pode ter sido Abraão, certo? Que deu origem aos Gênesis, né? Então vamos lá. Eu vou começar aqui tipo uma poesia, né? Falando versículos e contando coisas. Então, Deus é o Alfa,
alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Então, vou começar com a letra A bem grande, tá? E vou terminar com a letra ômega, né? Né? Para você perceber. Antes de existir qualquer coisa no céu dos céus, tem a terra, tem o céu. E lá no céu tem o céu dos céus. Tem 2, 3 céus. Lá, quem está lá no céu, olha para cima, vê um céu. Aí quem estiver no segundo céu, olha para cima, vê outro céu. Na terra e embaixo da terra. O Pai é. Deus é. Deus não existe. Ele é. Ele sempre esteve lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1. Acima de tudo e de todos, ele é. Ele é a substância primeira, de onde mais tudo provém. O que é substância? Aquele que subsiste, né? Então, ele subsiste por si, né? Nós subsistimos por outro, né? Que é ele. E é do Pai que tudo provém. Aí agora vamos ver um versículo aí, ó. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nele há. A Bíblia está essa interpretação da criação e da existência de Deus, do ser eterno de Deus, não é nem existência, né? Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmos 33, 9. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 17. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Apocalipse 10, 6. Então está mostrando aqui que ele criou o céu e a terra e tudo que nele há. Ele é a primeira luz, a luz eterna, a luz perfeita, a luz santa, a luz admirável, a luz antes de qualquer luz, a luz das luzes e dos luzeiros criados. Então vamos ver lá? Teu é o dia e tu é a noite, preparaste a luz e o sol. Então até a luz e o sol foi ele que criou. E é essa mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Salmo 36, 9. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Yeshua, e retirando-se, escondeu-se dele. João 12, 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, a glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, João 1,4. E a cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Portanto, de onde veio o pecado, o desvio do Pai? O pecado é desvio do Pai, né? Que atingiu os anjos e os homens desde o céu. Aí vamos lá, começa com os anjos, né? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2, 4. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. Então, ó, os anjos deixaram o lugar de habitação que eles tinham. Eles quiseram habitar terrenamente, num corpo terreno. Deixaram o seu principado, pecaram, né? Quiseram criar um céu paralelo, como Satanás, né? Para ser Deus, para ele ser chamado de Deus, né? E assim por diante. Porque se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos. Então, para nós permanecermos com Deus, precisamos conhecer os seus caminhos. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Então, aquele que abandona a justiça de Deus e os caminhos de Deus, busca a morte. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, 2. Então, essa foi a origem do pecado, né? Usando só versículos bíblicos. Ao criar a eternidade, o Pai se identificou no Filho e se recolheu para que assim a eternidade fosse criada nele. Vamos ver lá os versículos. Eu fiz o comentário e estou mostrando os versículos, tá? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Isaías 52, 13. Estou falando de Jesus, né? Disse-lhe Yeshua, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus sempre foi um com o Pai. João 8, 58. Eu e o Pai somos um, João 10, 30.
Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14:11. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. João 14:20. Então aqui é o versículo que mostra a unidade, né? Quando a igreja estiver um com Jesus, né? A unidade. E na eternidade o Pai criou todas as coisas por meio do Filho, porém essa eternidade precisava ser preenchida por ele novamente, desde o interior de suas criaturas, assim como ele é preenchido pelo seu Espírito desde o seu interior, para que venha a plenitude do ser em todo. Então Deus, ele criou as coisas, o pecado deixou as coisas separadas de Deus, portanto vazias, né? As coisas ficaram vazias e agora Deus quer preenchê-las novamente. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em quem? Em Jesus, né? Colossenses 1:19. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9, em Jesus, né? Então, a plenitude veio para Jesus poder comunicar de volta a toda a sua criação, né? E ele vem a ser tudo em todo, sendo glorificado no Filho e em suas criaturas desde o interior do coração de cada uma delas. Então, Deus quer brotar de nós a partir do coração, né? Perfeito serás como o Senhor teu Deus, Deuteronômio 18:3. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Amém. Essa é a promessa mais maravilhosa que nós temos aí, né? Se converter ao Senhor de todo o coração, de todo, sem faltar nada, né? A gente tem que lutar por isso, né? Quando a gente sente que o coração parece que está ligado a alguma outra coisa, você tem que clamar, se arrepender, pedir perdão e suplicar para limpar, né? Amém. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Isso está falando de Jesus, né? E quando todas essas coisas lhe estiverem sujeitas, olha lá, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que foi o Pai, né? Para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Então Deus vai preencher tudo de volta, né? Desde que haja o quê? A reconciliação, a purificação, né? Que ele não habita com o mal. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então Deus tornou a congregar as coisas do céu e as coisas da terra. Então coisas no céu foram reconciliadas com Deus, assim como na terra, tá? Que o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, a gente não consegue entender o amor de Cristo, é só pela fé mesmo, pelo coração, né? Pelo Espírito. Essa é a glória eterna que todas as suas criaturas devem almejar e alcançar, tanto anjos quanto homens e qualquer outra criatura, ou qualquer outra criatura. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo, né? Deus, ele é misericordioso com os justos, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas 2:30-32. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus, o Cristo, Yeshua, né? 2 Coríntios 4:6. Contudo, Satanás, ao usurpar a possibilidade contrária e vontade do Pai, quis ser antes de Deus, né? Agora aqui vai entrar aqui, é como se a gente estivesse descrevendo a história celestial, tá? Que é como se a gente estivesse escrevendo a história celestial. Subirei sobre as alturas da nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. Isso é uma declaração de Satanás. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se levou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares e não passa de um homem, não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fora de Deus. E levou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, né? Satanás tinha santuários, né? Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então, o santuário de Satanás era para adorar a Deus, e não adorar ele mesmo. Então, ele profanou o santuário dele, né? Que ele tinha para adorar a Deus, ele adorou ele mesmo. Ezequiel 28, 17, 18. E como ele não podia ser de si mesmo coisa alguma, gerou as trevas. Então, por que Satanás não conseguiu ser a luz que ele se projetou ser? Porque a luz vem do Pai. E ele não podia ter uma geração de luz nele próprio, porque ele é uma criatura. Né? A ausência de luz, porque o Pai não estava lá, né? Porque sem ele, sem o Pai, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, né? E sem ele, nada que foi feito se fez, né? Sem o Pai, não tem como gerar luz. Né? Assim, essa possibilidade abstrata, né? E impossível, passou a habitar na mente de suas criaturas contaminadas por Satanás. E agora habita no mundo, por meio de todas as suas formas de loucura, ausência de sabedoria, conhecimento do Pai. Então, loucura é ausência de sabedoria. Então, essa ideia de que se separar de Deus, de querer ser luz própria, né, criou o egoísmo, e é assim que o mundo está vivendo, né, de luz própria, ou seja, trevas, né. Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Jó 4:18, né, por causa da queda, né? Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então, esses são os ímpios, né? Os pecadores. Ora, se a mente acessa as possibilidades abstratas, mas só as obras feitas em Deus a tornam aprovadas por ele e para ele, então as obras das trevas geram morte, isto é, separação eterna do Pai. Mas se essa separação eterna, morte, resultante do pecado, desvio do Pai, foi ocupada na cruz pelo Filho, de modo que Satanás não pode criar nenhum reino fora do Pai, como ele achava que poderia, porque até na possibilidade abstrata está o Filho feito pecado por nós e separado do Pai, o Cristo abandonado. Então, Satanás achou que se ele criasse as trevas, ou que se ele admitisse as trevas, ele seria rei das trevas, né? Príncipe das trevas, dominaria e faria um reino tão intenso, tão grande quanto o reino do céu, para ficar dualista, né? Mas não teve condição de ser dualista. Por quê? Porque lá o próprio Jesus se fez pecado. Quando ele se fez pecado, né? Quando Satanás penetra nas trevas, ele encontra Jesus crucificado, porque Jesus crucificado, né? Ele absorveu todo o pecado de toda a história da humanidade, de todos, né? E perto da hora nona, exclamou Yeshua em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que não conhecia o pecado, o fez pecado por nós. Ó, Jesus se tornou pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. Então, naquele momento ali, Jesus se tornou pecado por nós, para que depois... Aí, como ele era santo, né, ressuscitou, e aí o inimigo não tem mais poder, nem nas trevas o inimigo tem poder. Porque tudo foi feito por meio dele, por ele, para ele, e o Pai fosse glorificado no Filho. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Isaías 5,16. Agora vamos lá, vitória, né? E liberto do pecado, fosse feito servo da justiça. Romanos 6,18. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, Isaías 25:8. Assim, dessa forma, né, o Senhor destruirá o mal para sempre. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E viu um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, olha lá, tão poderoso, que fugiu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, né? Cada um de nós tem um livro, né, da nossa própria vida.
E tem o livro da vida, que tem o nome das pessoas, né, que vão herdar a salvação, a vida eterna. E tem o livro do Cordeiro, né? E deu o mal aos seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? Então, não vai existir mais. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, porque agora aqui é o julgamento daqueles, né, que não são do livro, para o segundo juízo, que é o juízo do trono branco. O que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, eu comecei com o alfa e terminei com o ômega. Amém? Então, isso aqui, gente, é para mostrar a história da guerra celestial, em resumo, usando só versículos bíblicos, né? E aí, na próxima aula, nós começamos ela em detalhes. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? E assim nós encerramos o estudo de cada personagem dessa história, que nós vamos ver semana que vem, né? Pode falar. Amém, amém. Glória a Deus, né? Então, pastor Lucas, assim, o que eu vejo de tudo isso, né, a gente percebe, assim, que o interessante é que a gente, na verdade, é uma família, né? Porque Deus, né, é o Pai, né? Os anjos são os filhos de Deus, e nós também somos, né? Então, quer dizer que nós somos irmãos dos anjos, né? De certa forma é. Né? Jesus Cristo seria o primogênito, o mais velho, né? Agora, o que aconteceu? Aconteceu um caso de família, uma briga de família, né? Satanás acabou, tipo, sendo aquele rebelde, aquele, sei lá, né? Chame o filho rebelde, o filho, né? E gerou toda essa confusão, né? Acabou gerando uma grande confusão, né? Agora, o interessante é que nós somos uma família. Nós somos, todos nós, né? Estamos inseridos, assim, na mesma família, né? Eu vejo nisso até, né, um grande mistério, assim, algo, né? Então, a gente imagina toda a dor que causa, né, quando acontece alguma coisa ruim ou algum problema dentro de uma família, o quanto que é ruim, né? O quanto que todo mundo sofre com isso, né? Às vezes, quando o filho, alguém vai para algum lado ruim, ou acontece alguma coisa, né? Mas essa é a figura que, né, do que está acontecendo, é o retrato, né? Seria, assim, digamos assim, um caso de família que está acontecendo, né? E que está sendo resolvido até hoje, né? Até hoje está dando problema, né? Satanás, como aquele filho que realmente bem rebelde mesmo, não quer de jeito nenhum, né, se submeter ao Pai, que é o Pai dele, né, que é Deus, e deu problema para todo mundo, né, deu problema para os anjos, deu problema para os homens, deu problema para Jesus, para todo mundo, né, e, né, a gente crê que, sei lá, vai ser resolvido do jeito que Deus assim determinar, né, pastor Lucas? Mas seria isso aí, amados, Deus abençoe, viu? Agora, a questão do céu e da terra, ela envolve a existência, né? Porque uma briga de família, ela às vezes envolve uma situação de herança, às vezes de um direito familiar, alguma coisa assim, que é menor do que a própria existência, né? Mas a questão celestial, ela envolve a maneira como as pessoas vão viver por toda a eternidade. Tanto os que seguem o mal, Satanás e os anjos e as pessoas que vão seguir ele, quanto nós que seguimos ao Senhor. Agora, o mais importante é ver que a graça de Deus, ela nos alcançou. Aí, o mistério, vamos dizer assim,
é que Deus, ele propõe a graça dele porque ele sabe que nós vamos aceitá-la. Ele sabe que nós vamos nos arrepender, que nós vamos... Então, ele traz a graça, né, e nós completamos com a nossa decisão. E essa decisão é que a gente reconhece nessa batalha que Deus tem razão. Por quê? Porque as pessoas que vão seguir a Satanás, elas estão confusas de certa forma, mas eu não queria colocar isso desse jeito, que é para vocês entenderem uma outra coisa. A pessoa que Deus proporia a graça para ela, e ela vai se perder, ela não vai achar que Deus tem razão na história. É por isso que o irmão Relógio do Criador lá, que a irmã Daniela já participou, a irmã Márcia já participou e outros participam, acreditam que houve um prelúdio, né, antes de nós virmos para a Terra, nessa confusão angelical aí, dessa guerra de família que o pastor Jones colocou dessa forma. Por quê? Porque nos Anunnaki lá, eles têm essa visão de que o Enlil e o outro lá brigaram por uma questão aí de família. Mas aquela visão lá dos sumérios está deturpada, gente. E eu vou explicar na próxima aula como é que essa situação aí o pessoal usa lá, diz, tá vendo, a Bíblia foi copiada da história dos sumérios. Não, ao contrário. E eu vou provar para vocês que é o contrário, porque senão a Bíblia fica como se fosse referendada a uma obra anterior, né? Como se a obra anterior tivesse mais autoridade. Isso aí está errado. Tá? Mas eu quero colocar a coisa da seguinte forma. A questão é assim, ó. Você reconhece que Deus é amor? Você reconhece que Deus é o Pai, o Criador? Tudo bem. Deus, o Pai, o Criador, eu acho que até o diabo, o Satanás, consegue reconhecer. Mas que ele é o amor, e por ele ser amor, você quer ficar com ele, e você dá razão a ele, porque dar razão ao amor quer dizer dar razão à vida com o significado do amor, né? Porque aqui nessa terra, todo mundo quer vida. Ninguém quer morrer. Mas qual é o significado que o homem terreno, na maneira como Satanás habita no coração das coisas terrenas dele, dá o significado para a vida? O dinheiro. O poder do dinheiro, ou seja, não existe amor. É um querendo derrubar o outro porque um quer ter mais poder que o outro. Então aqui, tudo, quando a sociedade começou a colocar a economia como sendo o padrão para tudo, né? Eles descobriram que até os homossexuais dão dinheiro. Então eles fizeram propaganda para que houvessem mais homossexuais, porque gera lucro. Então aqui na sociedade, o mal se tornou um negócio. Vender remédio que não cura, né, que produz outras doenças, é um negócio que mantém a pessoa sempre doente. Então, aqui na sociedade humana, o círculo é vicioso. Ele se repete como uma roda infinita que nunca muda. E o que eles fazem? Eles recriam as sociedades, eles dão reset, para que as pessoas não percebam que tudo que elas fizeram, estão fazendo, outros já fizeram, né? E nunca chegaram a resultado nenhum. E ficam prometendo dias melhores, libertadores, né? Quantas revoluções já houve? Quantos desejos de ter uma sociedade perfeita? Na Grécia Antiga, tinha desejo de ter uma sociedade perfeita. Quem quiser saber disso, leia o livro de Platão chamado A República, que é um livro que descreve como uma sociedade seria perfeita. Entende? A ideia de democracia nasceu na Grécia, né? Então, essas coisas todas são boas ideias satânicas. Por que são boas ideias satânicas? Porque se você se prender a elas, você nunca vai sair dessa roda. Você vai aceitar como essa roda, como sendo justificável para toda a existência humana. Ou seja, o nascer, o morrer e o sofrer faz parte da existência humana. Então, você não aspira o céu, você não aspira a eternidade,
Você não acredita que o homem foi feito para não morrer, você não acredita, você acha que o homem foi feito para morrer. E quando você justifica que o homem foi feito para morrer, você aceita as consequências erradas que a vida traz, porque faz parte dela. Então, esse existencialismo que a sociedade prega, né, que se torna egoísta, narcisista e tudo, é uma repetição que Jesus está vindo quebrar o reino desse mundo, quebrar essa roda, quebrar esse círculo vicioso. E somente aqueles que entendem isso, que saem fora da Matrix, como a gente gosta de dizer, né, que entende que essa roda já repetiu muito e não trouxe nunca uma solução e nunca vai trazer, porque não tem a solução que eles dizem que tem, nem para a economia, nem para a saúde, nem para a doença, nem para a política, nem para coisa alguma. É tudo um jogo. Pode chamar de esquerda, direita, pode chamar do que você quiser. Entendeu? Aqueles que percebem isso, fogem. E aqueles que encontram Jesus e se arrependem, né, escapam de tudo isso. Amém? Mais algum comentário, irmãos? Viu, pastor Lucas? E a gente vê, né, que a irmã Ricardina, né, que realmente o inimigo, né, ele criou essa matrix perfeita, né? Se não fosse Deus intervir, realmente seria algo que ninguém escaparia. De jeito nem perceberia também. Ninguém perceberia. Nem perceberia. Seria uma coisa tão, né? Se Deus realmente, mas glória a Deus, graças a Deus, né? Aí veio Jesus, furou essa bolha, furou essa matrix, aí glória a Deus. Pode falar, tia. Então, eu queria fazer uma observação que o Satanás, ele é burro mesmo, né? Porque nada pode existir fora de Deus. O que está acontecendo é que Deus está sendo paciente, né? Porque quando ele foi contra Deus, ele levou ali uma parte dos anjos com ele, né? E nós até fomos incluídos, porque nós também caímos junto, né? Mas a gente tem que saber que não existe vida fora de Deus. Deus só está sendo paciente. Como Deus é eterno, né? E ele tem a eternidade toda para esperar pacientemente até o dia que a gente vai resolver escolher Jesus, né? Na verdade, Jesus, como que eu vejo Jesus? Jesus é o Filho de Deus, primogênito, porque Jesus resume ali todos os sentimentos de Deus. O amor, a misericórdia, tudo que você pensar de bom está contido na pessoa de Jesus. Por isso que ele é o Filho único, né? E Satanás é exatamente o oposto. E não há como o mal subsistir. Não há como. Agora, Deus está sendo paciente. Agora, assim como houve a queda, né? E Deus programou ali, por causa da queda, ele amaldiçoou o homem, né? Mas ao mesmo tempo que ele amaldiçoou o homem, ele criou um caminho de volta do homem para ele, né? Quando ele ali disse que através da semente da mulher ia nascer aquele que ia derrotar a serpente, né? Que ia pisar na cabeça dela. Então, ao mesmo tempo que Deus amaldiçoou, Deus abriu aquele caminho de volta. Isso aí já se realizou, porque Jesus já veio, já cumpriu, já pisou na cabeça da serpente. O que nós estamos passando agora? Nós estamos vivendo agora o tempo da graça. Cada um tem que aproveitar esse tempo para cair em si e dizer, olha, realmente eu sou pecador, eu preciso morrer, o meu ego tem que morrer para que eu volte para Deus. E o único caminho é Jesus Cristo. Essa é
o pensamento, né, que nós deveremos, esse é o pensamento que nós deveremos ter para pegar o caminho de volta. Agora, nós temos realmente que estar aqui na escuridão que eu digo, deficientes de fé, deficientes ainda de discernimento, porque o discernimento, para você conseguir discernir, né, o amor de Deus, você tem que viver uma vida compartilhada com Deus. Porque até quando eu quero alcançar alguma coisa na minha vida, eu tenho que compartilhar o meu desejo com Deus. Para quê? Para que eu consiga vencer todas as dificuldades para poder alcançar aquele objetivo que eu tracei para mim. Então, a nossa vida realmente tem que ser compartilhada com Deus. Agora, enquanto não houver esse compartilhamento do homem com Deus, ele vai ficando para trás. Até Deus, só Deus sabe até quando o homem vai ficar aqui, né? Enquanto o homem não resolver que ele tem que compartilhar seus desejos, sua vida, seus objetivos com Deus, ele vai ficando para trás. E é isso exatamente que o inimigo das nossas almas quer, que a gente fique na escuridão. Você citou aí esquerda, direita, né? Você pode ver o exemplo da esquerda aqui. O que a esquerda quer aqui no nosso planeta? Não quer que as pessoas estudem. Muitas vezes aprova o aluno sem o aluno ter realmente entendido a matéria. Por quê? Quanto mais as pessoas ficarem burras, não é? E buscarem somente o divertimento, aí tá bom para o inimigo. Tá bom, porque ele nunca vai alcançar o entendimento de Deus, né? Nunca vai buscar o discernimento espiritual. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui a cada aula, nos disponibilizando aqui para aprender mais de Deus. Para quê? Para que a gente supere aí essa escuridão e avance, né, espiritualmente para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Tia, eu só vou fazer uma correção, que é o seguinte: o homem, por Deus, em nenhuma parte da Bíblia, o homem foi amaldiçoado, né? Quem foi amaldiçoado foi a terra, a serpente, né? Gênesis 3,14, diz assim: então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera. Então, a serpente é a mais maldita de todos. E mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. Aí, para a terra, Deus falou assim, ó. E Adão disse: porquanto deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá delas todos os dias, né? E por o homem, a consequência é viver com o suor do rosto, e a consequência da mulher era ter os filhos com dores, né? Porque a maldição, nem para Caim também, Deus falou que ele seria maldito. Caim é que se amaldiçoou, disse, agora, né, todo que quiser me ver vai querer me matar. E aí Deus falou, não vou matar porque eu não vou deixar. Vou botar uma marca em você para que você não seja morto. Então, como somos a imagem e semelhança de Deus, Deus não amaldiçoou a sua imagem e semelhança, né? Ele deu consequências duras, com certeza, né? Mas a terra e as condições de vida humana é que ficaram, vamos dizer assim, malditas, né? Porque a terra produziria cardos e espinhos, né? Como está escrito aqui. Só para corrigir, tá bom? Tá, mas ele não usou a palavra maldição, mas ele condenou quando ele disse, porém inimizade entre ti e a mulher, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Isso. Quer dizer, foi uma punição. Ele não usou exatamente a palavra maldição, eu te maldiz, não. Mas ele diz, com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido.
A mesma coisa, ele disse ali para o homem, né, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó e em pó te tornarás. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, naquele momento, ele pegou ali toda essa maldição, tá? Ele se tornou maldito naquele momento. Então, ele se tornou maldito no nosso lugar. Tá? Então, para quê? Para encerrar na carne o pecado. Isso. Que foi exatamente o que quis dizer aquela morte dele ali. Olha, eu encerro aqui o pecado na carne, toda a maldição que vocês tinham, todas as dores e punições que Deus lançou para vocês, eu estou agora absorvendo para que, a partir daqui, vocês não sofram mais aquela punição que Deus te deu. Isso. Então, se o Caim tivesse sacado que haveria cruz, né, vamos dizer assim, ele não teria se amaldiçoado, e mesmo que ele se sentisse amaldiçoado, ele saberia que Jesus estaria anulando essa maldição. E o problema do mundo é exatamente esse, né? As pessoas se amaldiçoam porque não aceitam a maldição que Jesus recebeu no nosso lugar. E por isso a maldição permanece com eles. Né? É por causa disso. Que as pessoas não recebem Jesus para aceitar a maldição que ele recebeu no nosso lugar. Porque Deus permitiu que Jesus fosse maldito, mas ele também conseguiu absorver, tanto Jesus quanto nós, né? Por meio do sangue que ele derramou, né? Amém, irmãos? Vamos orar? Alguém mais tem algum comentário, algum complemento, alguma observação? É gostoso a gente sempre participar com a opinião, não temos problema nenhum com nenhuma opinião, né? E aqui a gente está aqui para discutir mesmo, né? E sempre orientar como que está escrito, né? Então, essa é a nossa ideia. Tá bom? Quem vai orar para nós agradecer, né? Que aí, essa é a parte preparatória do curso, né? Que foram 15 aulas, né? Que o curso Guerra Celestial, ele vai mostrar o cenário do que acontece no mundo espiritual dos anjos e dos homens. Ele é mais do que um curso de batalha espiritual. No curso de batalha espiritual, você vai ver como o inimigo te ataca e como você se defende e que maneiras você tem para se defender e contra-atacar o inimigo e orar por libertação sua e das outras pessoas. Aqui não, nós vamos montar cenários mais completos da situação. Por quê? Porque nós estamos no mundo. E hoje as batalhas, elas estão nos afetando nesse cenário muito maior. Por exemplo, o que está acontecendo hoje lá na Ucrânia, lá na Rússia, amanhã, cedo ou tarde, chega por aqui, de alguma forma, nos afetando, na China e tal, nas regiões celestiais. Então, nós precisamos compreender mais a batalha espiritual, mas agora como uma amplitude desse cenário que era só pessoal, né? Quando você faz um curso de batalha espiritual, você sabe que os demônios atacam você, atacam a família e tal, mas tem sempre esse cenário local, né? E agora, não, nós vamos ter esse cenário mais global. Por quê? Porque aí, né, você vai entender, por exemplo, as decisões que os governos estão tomando que nos afetam, né, como essa das coisinhas bonitinhas, né, de 2019 para 2022, para não falar, senão cai. E outras decisões que agora o Vaticano também vai tomar, certo? E governos mundiais e coisas do tipo, tá? Então, nós vamos interpretar essas decisões mais amplas, né, desde o nível espiritual até o nosso nível, tá bom? Essa é a proposta do curso, né? Por quê? Porque a gente está despertando para a realidade, a gente sabe que a realidade é muito mais poderosa do que a gente pode pensar. As pessoas não estão suportando a intensidade que as coisas estão. Então, nós temos que ter a capacidade, a resiliência do espírito para ver esse cenário todo que está aí fora e ter paz. E por essa paz as pessoas vão se admirar
como você consegue ter paz se o mundo está totalmente está tudo, né? É meteoro, é tsunami, é não sei o quê, é extraterrestre, é isso, aquilo. O povo está ficando birutão. E você vai levar o evangelho com essa paz, né? Que é a paz que o mundo não pode dar, que só vem do Senhor Jesus Cristo. E esse é o objetivo, né? Instruir com a paz, com a alegria, com a comunhão do Espírito Santo, né? Com a sabedoria, né? E com o temor de Deus, né? E obediência à palavra. Amém, irmãos? Então, a gente aqui não está querendo conhecimento. Conhecimento para nós aqui não salva, né? Tem muitos canais aí que, aqui nós tratamos do conhecimento elevado, do conhecimento puro. Não, para nós aqui a gente tem conhecimento porque acaba analisando as coisas e tudo, mas aqui não é conhecimento. Aqui é fortalecimento espiritual para a obediência da palavra, para ter fé, estar preparado para o arrebatamento, ou seja, está focado em Jesus, obedecendo, santificando, purificando, não trazendo justiça própria para não se pegar preso em sua própria vaidade, né? Porque a justiça própria você valoriza a sua justiça, não a justiça que Jesus deu para nós sem obras, sem nada. Porque se você valorizar a Jesus, você está valorizando a justiça dele e não a sua. E a sua justiça não te arrebata para o céu. Você pode achar que você está puro, está bonitinho, está fofinho, mas você não é arrebatado. Mas se você apega-se na justiça de Jesus, que já pagou o preço pelos seus pecados, e você confia que você está puro por causa da pureza de Jesus, imputada a você, por causa da fé, aí sim, quando tocar a trombeta, você é arrebatado. Entendeu? Porque é a própria obra do Espírito que vai fazer isso acontecer. Tá bom? Não depende de nós. A gente não vai precisar fechar os olhos e fazer assim 3 pulinhos para cima para ser arrebatado. Né? Fecha os olhos, dá 3 pulinhos que você começa a arrebatar. Não. É a própria obra do Espírito em nós. Tá bom? Por causa da justiça que você está trazendo no seu peito, que é a dele, não a sua. Essa é a confiança que nós temos que ter. E essa confiança ela tem que penetrar lá, ainda naquele pontinho da alma que está tendo conflito do ego, né, que sempre o ego quer se justificar, o ego quer se parecer justo, tem que morrer. Né, eu falo isso por mim, né, que eu percebo lá no fundinho do fundinho do poço, né, o bicho da carne ainda tentando recuperar a força. Bom, vamos orar? Paz, irmã Luana. Paz, irmã Luana. Chegou aí. Chegou para a oração, né? Mas depois assiste eu mando para você o link, tá bom? Mas vamos orar, estamos precisando de alguém para orar, para agradecer. Pode falar, Tia. Eu vou orar. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, te agradecemos, Pai, por mais um dia na sua presença, por mais um dia, Pai, da tua misericórdia. Obrigada por essa aula, obrigada por esse estudo. Continua nos abençoando, nos dando discernimento. Continua, Pai, nos ajudando a crescermos em direção a Ti. Que cada um de nós possa Te honrar e Te glorificar com as nossas vidas, com a nossa maneira de andar, de pensar, de sentar, de levantar. Alcança também, Pai amado, as consciências dos nossos familiares, para que eles também cresçam junto conosco, para que todos nós, Pai, um dia possamos estar aos Teus pés, guiados pelo Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nosso divino Salvador. Continua abençoando o pastor Lucas, Senhor, para que ele traga para nós tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Pai amado, abençoa a vida de cada um, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Então agora eu vou encerrar aqui a gravação. Viu, pastor Lucas? Só um último... pode falar. Só um último comentário, né, que o senhor falou no final, é muito interessante, né? A gente vê que é por isso que Paulo fala assim, né? Que aquele que quer se justificar pelas obras, ele cai da graça, né? Por quê? Né, a pessoa, como se diz, ela está anulando o sacrifício de Cristo, porque a pessoa que quer se justificar só pelas obras, ou obras da lei, seja o que for, ele não precisa mais de Jesus, ele não precisa do sacrifício de Jesus, né?
porque ele está se auto-justificando pela lei, através das obras, né? Então anula, por isso que Paulo diz assim, anula o sacrifício de Cristo, porque ele não está mais precisando de Jesus, ele mesmo está se salvando e se justificando, né? É isso mesmo. Quem quer falar mais? A tia Ricarda, o tio irmão Geraldo? A tia Ricarda levantou, abaixou, vai falar novamente ou é só o Geraldo? Não vou falar não, eu levantei para orar. Ah, então. Então, irmão Geraldo, pode falar. Tem muitas coisas que é delicada, igual fala. A gente tem que formar no coração e pesquisar e ir a fundo, porque igual o pastor Jones fala, o irmão Lucas fala, mas o Coríntios 13 fala, em a fé, você pode ter a fé, o tamanho transportar as montanhas, mas se não tiver amor, nada adianta. E o amor é uma escolha que a gente tem que fazer. A gente tem que escolher amar. Porque muitas pessoas falam assim, não, o amar vem naturalmente. Não, você tem que escolher. O perdão é uma escolha. O perdão é escolher renunciar à raiva, renunciar ao ódio, renunciar à amargura. Tem muitas coisas que a gente tem que escolher. Igual submeter o Espírito Santo. A gente tem que escolher submeter, deixar Deus trabalhar. Porque muitos vão falar naquele dia, para querer ser arrebatado. Fala assim, nossa, mas eu criei em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Mas vai olhar lá, não vai ter fruto. Não vai ter fruto. Deus vai passar perante a terra e não vai achar fruto neles. Aí eles vão ficar na tribulação. Por quê? Porque às vezes eles não quis passar pela porta estreita. Porque a santidade é um esforço que a pessoa tem que fazer de renunciar a esse mundo. Porque muitos falam que a renúncia vem de Deus. Não, a renúncia vem da gente. A gente tem que escolher renunciar às coisas desse mundo. Porque é complicado. Você tem um limite, igual fala. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha. Porque senão, Deus ia salvar todo mundo. O planeta inteiro. Ou todas as pessoas que creem em Jesus serão arrebatadas. Mas não é exatamente isso que acontece, que vai acontecer. Por quê? Porque aqueles que falam que ama Deus, mas não pratica a vontade de Deus, não faz, não submete ao Espírito Santo, não vai acontecer o milagre. Então, é uma coisa que não está fechado, igual fala. Que essa corrida, igual está ali, sendo trilhado. Não é uma coisa que está fechado. Só Deus vai fechar no último momento. Não dá para a gente bater o martelo e falar assim, não é isso ou aquilo. Porque a gente não é o juiz da questão. A gente só vê até um certo ponto. Porque Deus vê o todo, né? A gente vê igual uma pecinha de xadrez. A gente é uma pecinha. Aí não dá para ver o jogo inteiro. Não dá para a gente falar assim, não, é exatamente isso ou aquilo. Então, tem coisas que a gente tem que olhar e falar assim, ó Deus, eu vou fazer a minha parte, o Senhor faz a tua. E aí, confiar em Deus. E aí tudo dá certo, amém? Amém. Vai começar outra aula agora. Amém, Né? amém. Esse tema aí vai longe. Agora, eu só quero, assim, fechar o assunto, o seguinte, irmão Geraldo, eu vou expor minha vida aqui bem rapidinho para você entender. Se você quiser expor a sua, fica à vontade. E eu acho instrutivo você expor. Eu sinto, quando eu vejo a compressão que a fé causa na carne, no meu ego, a fé em Jesus, a justiça de Jesus, que eu não posso apresentar nenhuma minha, esmagando o bicho da carne, esmagando o meu orgulho, esmagando eu. Só que quando chega aqui, ó, esmaga tudo. O bicho fica assim, ó. Lá no íntimo, uma resistência ainda limite que precisa ser tirada. Eu creio, a minha maneira de ver, posso estar errado, que na hora que esse bicho da carne foi esmagado completamente, eu estou pronto. Eu tive um sonho, eu vou contar para vocês, que todo mundo vomitava a serpente.
O mundo inteiro vomitou a serpente. Um saía pela perna, outro saía pelo lado, outro vomitava pela boca, mas a serpente saía. Teve um dia que Deus falou assim, eu vou tirar a serpente de todo mundo. E quando a pessoa tirava a serpente, ela ficava ali do lado, escamoteando ali por ali. E era para quê? Meter o calcanhar nela e esmagar. E eu queria fazer isso. E eu vi a luta. Eu e a Ingrid, né? No sonho eu estava deitada, a Ingrid sentada numa cadeira do lado, e a serpente, uma minha saindo pela perna, e a dela saindo por outro lugar lá. E aí eu saí na rua, estava todo mundo vomitando serpente, e a serpente do lado. Tinha que fazer? Esmagar. Só que teve uma pessoa no meu sonho que pegou a serpente e engoliu de volta. Disse, não, essa é a minha natureza. Eu não abandono ela. E engoliu, quando ela engoliu de volta a serpente, ela morreu espiritualmente para sempre. Então, o que eu entendo com isso? Que a fé e o dia do perdão, que é o dia que Deus vai dizer assim, eu perdoo e aceito o sacrifício de Jesus por todos os, nós vamos vomitar a serpente. Dia do Yom Kippur, espiritual, porque são 7 festas, Jesus cumpriu 3,5, falta mais 3,5. O dia que Jesus sair do Santo dos Santos e apresentar-se, né, com o perdão, igual o sacerdote fazia, anunciava o perdão, e ali nós vomitarmos a serpente, acabou, nós estamos limpinho, purinho para subir. Mas se nós pegar a serpente e engolir de volta, também acabou também, mas de outro jeito. Então eu vejo que a única coisa que vai fazer você vomitar essa serpente é essa fé incondicional no sacrifício de Jesus. Quando você crê incondicionalmente no sacrifício de Jesus, naturalmente você brota o amor, porque você fica tão feliz, tão grato, que você ama espontaneamente e você faz o que Deus manda. E até morre, né? Até aceita ser morto, porque a sua fé atingiu o ponto crucial, final. Essa é a minha maneira de ver. Agora, é claro que até lá você continua praticando as coisas correspondentes a um filho de Deus, né, o amor e tal. E essa fé que Paulo está falando lá, que compete com a fé que a gente está falando aqui, é a fé de querer produzir coisas estrondosas. Não é a fé da salvação. Se eu tivesse fé a ponto de transportar os montes e não tivesse amor, nada seria. Porque essa fé da salvação, ela está ligada ao amor. Porque lá em Paulo fala em Coríntios que a fé que opera pelo amor. Então essa é uma outra fé que é diferente daquela fé do Coríntios 13, que é aquela fé de operar milagres e maravilhas e coisas. Essa fé é a fé de aceitar que você é um pecador totalmente perdido, que não tem como justificar nada, e que Jesus morreu no seu lugar. Essa é a fé salvadora. E ela anda junto com o amor. A outra de produzir coisas, eu particularmente não tenho. Né? Só se Deus me der. Mas eu não tenho. Eu tenho essa de crer que Jesus é o meu substituto e é nele que eu tenho que me aferrar. Porque eu não tenho como me salvar por nenhum motivo, de nenhuma vantagem humana, de nenhuma obra perfeita, de nada. Eu não tenho, e nem ouso expor para Deus qualquer tentativa. Eu me envergonho, eu fico angustiado quando eu exponho para Deus qualquer tentativa minha de querer me justificar. E eu abomino isso porque eu acho isso fétido, né? Essa justiça própria. Né? Então, eu procuro não ter e não quero ter, e se eu tiver, eu quero que ela morra. Porque eu quero só a justiça que vem de Jesus. Amém? Eu vou parar a gravação aqui.